Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós faremos só mais alguns exercícios sobre o tema forças e campos magnéticos. Então, vamos lá. Primeiro, uma breve revisão das fórmulas e dos conceitos. Falamos sobre ímãs e magnetos, eles possuem polos positivos e polos negativos. Falamos sobre as linhas de campo, que são representadas pelo vetor indução magnética e denominados pela letra B. Nos ímãs e magnetos, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul, e são linhas fechadas. Falamos sobre as forças que aparecem quando uma carga se desloca em um campo magnético, e a força magnética é dada pelo produto do campo magnético, B, a velocidade da carga, V, o valor da carga que está em movimento, e o seno do ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Falamos sobre as forças que aparecem quando os fios estão inseridos num campo magnético e eles são percorridos por uma corrente de valor I. E a força que aparece nos fios é dada pela fórmula B, campo magnético, vezes I, corrente, vezes L, que é o comprimento do fio, e o seno do ângulo θ, sendo que o ângulo θ é aquele formado entre o campo magnético e a corrente, ou o fio em questão por onde passa a corrente. Então, vamos agora aos exercícios. Antes disso, vamos falar sobre a regra da mão esquerda, que nos ajuda a identificar a direção e o sentido da força magnética quando você tem uma carga se deslocando aqui com velocidade V em um campo magnético B. Então aqui está o campo magnético, representado pelo vetor indução magnética B. Aqui você tem o vetor velocidade. Você tem o ângulo θ aqui, que é o ângulo entre o vetor B e o vetor V, velocidade e campo magnético. E você tem aqui a força magnética, que é perpendicular. Então aqui a regra da mão esquerda, e ela vale para as cargas positivas. Se for uma carga negativa, a força vai ser no sentido contrário. Então aqui, carga positiva, você aponta o seu dedo indicador no sentido do campo magnético, do vetor B. Você aponta o seu dedo médio no sentido da velocidade da carga, e o seu dedão vai estar apontado para o sentido da força. Então aqui, ela está aqui, ó. Se o vetor B está neste sentido, o vetor V neste sentido, a força magnética, no caso de uma carga positiva, é aqui para cima, no sentido do seu dedão. Se a carga fosse negativa, o vetor seria para baixo. E o módulo a gente já viu que é B vezes Q vezes V vezes o seno do ângulo θ. O ângulo θ aqui, o ângulo formado entre o vetor B e o vetor V. Ok? Então, agora sim, vamos aos exercícios. Exercício número 1. Ele dá aqui um desenho, parece um desenho complicado, mas vamos lá. Vamos entender o que é esse desenho. Aqui você tem um dispositivo para abrir as portas, abrir automaticamente as portas, onde você pressiona um botão e faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso numa mola de constante elástica K, 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano, e quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio com a velocidade média de 5 metros por segundo e atinge a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Então aqui, você tem aqui uma mola, ela tem uma constante elástica K, que foi dada aqui 5 vezes 10 a menos 2, ela está presa aqui, e aqui você tem uma barra condutora, é um fio condutor. Fala uma barra, mas não deixa de ser, na verdade, um fio para os nossos efeitos aqui de campo magnético e força. Aqui você tem o campo magnético,
aqui você tem aqui, ó, é um campo magnético perpendicular à folha do papel e ele está entrando no papel. Então, na hora que passa uma corrente aqui, a gente já viu, existe uma força sobre um fio, né, quando ele está num campo magnético. E o que acontece? Essa força faz com que esta barra se mova para cá e bate aqui na catraca e abre o portão. E o que ele diz aqui ainda? Ele diz que na hora que a corrente que passa por aqui, essa corrente é de 6 amperes, e esta mola tem uma constante elástica de 5 vezes 10 a menos 2, e ele diz que na hora que esta força, né, magnética atua aqui, você tem que essa velocidade com que ele anda para cá é de 5 milissegundos, e em 6 milissegundos é de 5 metros por segundo, e em 6 milissegundos ela chega até o ponto máximo aqui. Então vamos lá. E ele pergunta aqui que a intensidade do campo magnético para que isso aqui funcione com todos esses dados, aqui, com todas as características, ele pergunta qual é a intensidade do campo magnético para que isso funcione corretamente. E aí ele dá algumas opções aqui, 5 vezes 10 a menos 1 Tesla, 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a primeira, 2 vezes 10 a menos 2 e 2 vezes 10 a 0 Tesla. Então vamos lá. Quais são os nossos dados? Ele falou aqui, ó, isso aqui vai se mover com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele se move durante um intervalo de tempo de 6 milissegundos. Mili é 10 a menos 3, então é 6 vezes 10 a menos 3 segundos. A gente sabe que a constante é 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. Cuidado aqui com o centímetro. Isso aqui, na verdade, é 5 vezes 5 newtons por metro. Se você substituir aqui, ó, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 vai embora com 10 a menos 2, fica 5 newtons por metro. Para a gente não errar nas unidades. Ele diz que a corrente que passa aqui é de 6 amperes. O comprimento deste fio aqui que está dentro do campo magnético é de 5 vezes 10 a menos 2 metros, que são 5 centímetros. E o ângulo aqui entre o fio e o campo magnético é de 90 graus, porque eles são perpendiculares. O campo está aqui, ó, entrando na folha ou na tela do seu computador. E o que nós sabemos? Nós sabemos que, né, uma mola faz uma força. E essa força é proporcional ao deslocamento. E aí qual vai ser esse deslocamento? Esse deslocamento vai ser velocidade vezes tempo. Nós já vimos isso. ΔS é igual a V vezes T. E a gente já sabe qual é o V e a gente sabe qual é o T. A força elástica, a gente vai lembrar também, espero que vocês lembrem das nossas últimas aulas. K, força elástica, é igual a constante da mola K vezes a deformação da mola, ΔX. Neste caso aqui, o que ela vai andar, ΔX, é o próprio ΔS. Força magnética, que é o que nós vimos agora nessas últimas videoaulas, é igual a B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo θ. Então, e no equilíbrio, o que nós sabemos também? Que a somatória das forças é igual a zero. E quais são as forças que existem aqui sobre a nossa barra? É a força feita pela mola e a força feita pelo campo magnético quando você tem uma corrente, que é essa daqui, ó, Bill seno de θ. Então, vamos às equações. Força magnética igual a força elétrica. A gente tem aqui que Bill, B vezes I vezes L vezes seno do ângulo θ, igual a força elástica, que é igual a K vezes ΔX. B é o que a gente está querendo descobrir. I, a gente já sabe, são 6 amperes. O comprimento é 5 vezes 10 a menos 2. Seno do ângulo θ, seno de 90, igual a 1. K, a gente já viu aqui, é 5. E o ΔX é o quanto essa barrinha se movimentou. E a gente sabe que ela se movimentou PV vezes T. V igual a 5. Tempo é 6 milissegundos. 6 vezes 10 a menos 3 são os milissegundos. Fazendo essas contas aqui, ó, 6 com 5, eu posso simplificar 6 com 5 deste lado. Fazendo essa continha, a gente chega aqui B igual a 5 vezes 10 a menos 1.
Eu tenho aqui 10 a menos 2, vai passar aqui para baixo. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 1. Então, o campo necessário para que este mecanismo aqui de abertura da porta funcione é de 5 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 10 a menos 1 o quê? 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético. Então, isso aqui é o que existe aí nos nossos portões das nossas casas ou dos prédios, onde você aciona um botão e ele abre uma catraca. Então, aqui a gente tem a resposta correta, letra A, 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Exercício número 2. Eu tenho aqui 2 bloquinhos. Um desses bloquinhos é um ímã, ele tem massa M. O outro bloquinho é de ferro e tem massa 2M. E vamos ver o que ele nos pergunta aqui. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado aqui na figura. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética. Ele pede para a gente desprezar também qualquer tipo de atrito e considerar que a massa M do ímã é igual a metade da massa do bloco. Então, se essa daqui é a massa M, é metade do bloco da massa do bloco de ferro, então a massa do bloco de ferro é 2M. Sejam A I é o módulo da aceleração do ímã e FI, o módulo da força resultante sobre o ímã, e para o bloco de ferro as grandezas respectivamente AF, aceleração do bloco de ferro, e F, força sobre o bloco de ferro. Ele pergunta aqui que é correto afirmar que FI igual a FF, e aí ele vai fazendo várias considerações, e acelerações dos dois blocos são iguais, e assim por diante. Então, antes de ver isso tudo aqui, vamos olhar aqui, porque isso aqui às vezes me confunde mais do que me ajuda. Então, o que nós sabemos? Que as forças aqui, a única força existente entre esses dois aqui é a força de atração entre ímã e o ferro. Então, a força do ímã é igual à força do ferro. Ação e reação, lei de Newton, as forças são iguais. A gente sabe também, das leis de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Então, agora a gente já pode partir para as nossas equações. O que eu sei? FI igual a FF. FI é igual a massa do ímã vezes aceleração do ímã. E força do ferro é igual a massa do ferro vezes aceleração do ferro. Se a gente sabe que massa do ímã é igual a M e que massa do ferro é igual a 2M, a gente já tem aqui, simplificando o M daqui vai embora com o M de lá, a aceleração do ímã igual a 2 vezes a aceleração do ferro. Resposta correta, letra B. Aqui agora mais fácil, olha, FI igual a FF e a aceleração do ímã igual a 2 vezes a aceleração do ferro, que foi o que a gente achou aqui nesta segunda parte do nosso exercício. Resposta correta, letra B de bola. Exercício número 3. A figura aqui ao lado representa os polos de um ímã e um feixe de elétrons penetrando no campo magnético deste ímã com velocidade v, perpendicularmente ao plano do papel. Então aqui nós temos o nosso ímã, aqui está o polo norte, aqui está o polo sul, e aqui tem o vetor velocidade que está entrando aqui no papel, ou, no nosso caso, entrando aqui na tela do nosso computador. O feixe de elétrons, lembra que elétrons são cargas negativas, ele se deslocará segundo a orientação dada por qual dessas setas aqui? Para a direita, seta 1, para a esquerda, seta 3, para cima, seta 2, para baixo, seta 4. Então vamos lá. O que nós temos aqui como dados? A gente tem que a carga aqui é negativa, e nós sabemos a regra da mão esquerda. Então vamos pegar lá a regra da mão esquerda. Você vai pegar o seu dedo indicador e vai apontar ele na direção do campo. Qual é a direção do campo? A direção do campo é do polo norte para o polo sul. Então você apontou o seu dedo indicador para baixo. Agora você vai apontar o seu dedo médio para dentro do papel, que é para
alinhá-lo com o vetor velocidade. Se você apontar ele para dentro do papel, o seu dedão agora está apontando para que lado? O seu polegar agora, né, está apontando para a posição 3, né, para a seta 3. Se você tiver apontado direitinho, colocado sua mão na posição correta, você vai ver aqui que ela está apontando para a seta 3. Só que cuidado, atenção, isto, a regra da mão esquerda, vale para uma carga positiva. Quando a carga é negativa, o que acontece? A força é para o outro lado, ou seja, inverte o sentido, então o sentido de 3 passa a ser com o sentido invertido, que é 1. Então, como aqui a carga é um feixe de elétrons, nós vamos ter que essas cargas são desviadas para a direção 1 quando elas entram aqui perpendicularmente ao plano do computador neste campo magnético gerado por este ímã. Então, resposta correta, letra A, direção apontada aqui pela seta 1. Exercício número 4. A figura mostra a tela de um osciloscópio onde o feixe de elétrons que provém perpendicularmente da página, então aqui tem um feixe de elétrons, ele está saindo aqui da página em direção a você, na maneira perpendicular à tela do seu computador. Aproximando-se lateralmente da tela dois ímãs iguais, então você tem aqui um ímã e aqui outro ímã, com seus respectivos polos mostrados na figura, verifica-se que este feixe aqui irá para onde? Então aqui você tem o polo norte, o polo sul, você tem aqui o pontinho feixe incidente. E aí ele pergunta aqui se isso será desviado para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ou se ele não será desviado. Então lembramos aqui de novo, elétrons são cargas negativas, então a gente tem aqui Q é negativo, e nós sabemos a regra da mão esquerda, então vamos aplicá-la novamente. Eu vou apontar aqui o meu dedo indicador, né, da esquerda para a direita, porque o campo vai do polo norte para o polo sul. Você vai apontar agora o seu dedo médio para fora do papel, então em direção a você, ou para fora da tela do computador, e você vai ver que o seu polegar está apontado para cima. Como a carga é negativa, isso inverte a sentido da força, então a força é para baixo, porque é um feixe de elétrons. Então, resposta correta, letra B, este feixe aqui será desviado para baixo, porque a força que atua sobre ele é uma força aqui para baixo. Exercício número 5. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade 10 a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale, e aí você tem aqui algumas alternativas. Então vamos lá. Eu tenho aqui um tubo, eu tenho aqui que um elétron está aqui se movendo paralelamente ao eixo do tubo, então ele está se movendo aqui ao longo do tubo, com velocidade V igual a 10 a 7 metros por segundo. E aqui eu tenho um campo, ele também fala que aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre esse elétron vale quanto? O que a gente sabe? A gente tem aqui dados, velocidade igual a 10 a 7 metros por segundo, o campo, o valor dele é de 2 Tesla, e o θ, que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, é igual a zero, porque eles são paralelos. A gente sabe também que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a força magnética é dada pela fórmula B vezes V vezes Q vezes seno do ângulo θ. Se você tivesse lembrado rapidamente que seno de θ, né, e θ aqui igual a zero, seno de zero é igual a zero, você já saberia aqui, você não precisava nem ter lembrado de tudo isso, você já matava a questão rapidamente, porque força magnética, seno de θ é zero, na hora que eu multiplicar qualquer coisa por zero, isso vai ser zero. Mas
Suponha que só para efeitos de aprendizado, que isso fosse diferente de zero, você teria uma força. Então vamos fazer aqui a resolução completa. Força magnética é o campo, 2 Tesla, velocidade 10 a 7 metros por segundo, carga 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o seno do ângulo zero, que é zero. Então, isso tudo aqui vai dar força magnética igual a zero. Resposta correta, letra B. A força que atua sobre o elétron nesta situação é nula. Resposta correta, letra B. Espero que você tenha gostado desses exercícios. Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. E até a próxima videoaula.